Olá, eu sou o professor Jairo Postal. Hoje nós vamos estudar os níveis de leitura, conforme estabelece a professora Maria Helena Martins. Maria Helena Martins é professora doutora de Teoria Literária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em um livro seu, intitulado O que é Leitura, Maria Helena Martins aponta 3 grandes níveis que são de suma importância para o processo de alfabetização e letramento. Em primeiro lugar, ela faz uma reflexão sobre o ato de ler. E Maria Helena nos diz que o ato de ler é frequentemente associado à escrita. Quando nós ouvimos dizer que alguém está lendo, a primeira imagem que nos vem à mente é de alguém lendo um livro, uma revista, um jornal, ou seja, decodificando letras, decodificando palavras. Mas Maria Helena questiona, será que ler é apenas decifrar palavras? Para que a leitura ocorra, faz-se necessário decifrar palavras? Aí ela retoma uma famosa, uma célebre frase do educador Paulo Freire: a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra. A leitura do mundo vem antes da leitura da palavra. E a leitura da palavra implica a continuidade da leitura do mundo. Vamos entender melhor isso? O que a Maria Helena quer dizer? O leitor pré-existe a descoberta do significado das palavras escritas. Então, uma criança, um jovem ou mesmo um adulto não alfabetizado, ele já existe antes da decifração das palavras escritas. Nós temos que levar em conta, por exemplo, que existem comunidades que em sua cultura não tem o sistema de escrita, os povos ágrafos, por exemplo. Então, esses povos ágrafos que não têm escrita, não fazem uma leitura do mundo. O objetivo nosso aqui é fazer uma reavaliação, reconceituar leitura. Leitura não é apenas decodificar letras, palavras, porque nós podemos ler o mundo. E como nós lemos o mundo? Ora, nós lemos o mundo por meio de sinais. Esses sinais podem ser naturais. O que nós entendemos como sinais naturais são aqueles não intencionais, ou seja, são sinais que não foram feitos com a intenção de transmitir uma mensagem. Um exemplo clássico: quando nós ouvimos um trovão, imediatamente associamos a ideia de chuva. Ora, não podemos dizer que estamos recebendo uma mensagem de que vai chover, porque nem emissor nós temos. O trovão é um efeito da natureza, é uma descarga entre nuvens elétricas. Mas de tanto nós ouvirmos trovão e, consequentemente, vir a chuva, nós relacionamos o trovão à chuva. Um outro exemplo, quando nós estamos caminhando na praia e vemos pegadas na areia, quem ali passou não teve a intenção de deixar mensagem alguma. Mas, quando vemos aquelas pegadas, na hora nós deduzimos que alguém passou por ali. Nós estamos lendo o mundo. São sinais naturais, não são intencionais. Em contrapartida, existem os sinais artificiais. O homem criou determinados sinais com o propósito de estabelecer comunicação. Esses são intencionais. Um exemplo, as cores do semáforo. O vermelho é pare, o amarelo atenção, o verde siga. Então ali nós temos sinais artificiais, foram criados pelo homem com a intenção de transmitir uma mensagem. Então, à medida que o homem vai vivendo, ele vai lendo o mundo que está à sua volta.
Então, Maria Helena Martins, ela resume numa frase: nós aprendemos a ler vivendo. Então, à medida que vamos vivendo, entendemos que o trovão precede a chuva, pegadas na areia indicam que alguém passou por ali, um carro amassado indica que houve uma colisão, um farol vermelho indica que é para o pedestre ou motorista do carro parar. Nós vamos descobrindo o mundo por meio de sinais que nele existem. Então, a leitura, num sentido mais amplo, porque no sentido estrito, limitado, a leitura é essa decodificação de letras e palavras, mas num sentido amplo, a leitura independe do contexto escolar, ela vai além daquilo que está escrito. O ato de ler se refere tanto a coisas escritas quanto a outros tipos de expressão do fazer humano. Então, quais são as habilidades necessárias à leitura? A decodificação e a compreensão. Eu tenho que decodificar e compreender. Se nós pegarmos uma placa de trânsito, eu tenho que decodificá-la, eu tenho que entender o símbolo que nela está e tenho que compreender. Agora vamos à leitura do texto escrito. Eu tenho que decodificar e tenho que compreender. São dois pontos importantíssimos para a leitura do texto escrito. Decodificar por quê? A decodificação seria transformar, converter a letra em fonema. Então, se eu leio as letras P-A-T-O, eu preciso transformar aquilo em som, pato, eu estou decodificando. A decodificação da leitura escrita consiste em transformar as letras em sons, mas isso não é o suficiente. Nós temos que compreender aquilo que estamos lendo. Então, a Maria Helena deixa bem claro isso. Decodificar sem compreender é inútil. Há pessoas que conseguem decodificar, elas pegam um pequeno texto, conseguem transformar aquelas letras em som, o, pato, vo, ou. Ela está decodificando. Mas se ela não compreende, isso é inútil. Isso vai caracterizar aquilo que chamamos de analfabeto funcional. O analfabeto funcional, ele consegue decodificar pequenos textos, mas ele não compreende aquilo que ele está decodificando. E o contrário é impossível. Nós não conseguimos compreender sem decodificar, é impossível. A decodificação, ela precede a compreensão. Então, para que nós possamos mergulhar no mundo do letramento, nós temos que compreender os mais variados gêneros textuais. A função do educador é exatamente essa. O educador tem que criar condições para o educando realizar a sua própria aprendizagem, conforme os seus próprios interesses. O educador tem que trazer aos seus alunos os mais variados tipos de gêneros, para que o educando opte por um ou por outro. Ele tem que mostrar as mais variadas experiências de textos escritos que existem. Tá? E a Maria Helena vai mostrar que o professor, o educador, ele tem que explorar os 3 grandes níveis de leitura. Nós temos um nível que está na base, né, que é o sensorial, é o mais simples. Nós temos o nível de leitura emocional e o racional. Esses 3 estão interrelacionados. Os 3 ocorrem numa mesma leitura, mas um pode predominar. Tá? Então, nós vamos dar alguns exemplos. Tá? Na leitura do texto escrito, não é apenas o conhecimento da língua que conta.
e sim todo um sistema de relações interpessoais entre as várias áreas de conhecimento do homem. O professor tem que explorar no seu educando a curiosidade. A curiosidade alimenta o imaginário e leva o pequeno leitor, aqui no caso a criança, a desvendar os segredos do mundo. O professor sempre tem que explorar a curiosidade do educando, mesmo num educando adulto, mesmo num adulto não alfabetizado. O Paulo Freire defendia isso. O professor tem que trazer textos para o seu aluno que condizem com a sua realidade. Então, por exemplo, se o educador ele vai alfabetizar um pedreiro, ele tem que trazer palavras do universo do pedreiro, ensinar a ele como se escreve, por exemplo, tijolo, cimento, areia. Isso vai despertar a curiosidade dele, porque são termos que pertencem ao universo profissional dele. E da criança, levar a criança a curiosidade para que ela possa mergulhar no mundo da leitura. O que seria o nível sensorial? Como o próprio nome diz, o nível sensorial é aquele que vai atacar os sentidos. Então, a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. Então, são esses 5 sentidos, eles são os referenciais mais elementares do ato de ler. Uma criança na primeira infância, uma criança de 1, 2 anos, ela já pode fazer uma leitura quando os pais dão a ela, por exemplo, livros de plástico para que ela os leia na banheira. Então, a criança vai trabalhar esses 5 sentidos. Nós temos aqui uma imagem, tá? O cachorrinho, a tartaruga, o macaco tagarela. Vejam que aqui estão sendo explorados os sentidos. O jogo das imagens, das cores, dos sons, dos cheiros. Isso vai incitar, vai levar a criança ao prazer, à textura. Então existem livros que trabalham textura, uma textura lisa, uma textura áspera, livros de pano, livros de plástico, o sonoro, livros com sons de animais, alto relevo. Há livros que, ao serem abertos, em alto relevo aparece um castelo, por exemplo, uma floresta. Há livros que trazem dedoches, então são aqueles fantoches para serem colocados no dedo, para o educador, ou a mãe, ou o pai, contarem histórias à criança, despertando nela a curiosidade. Quando trabalhamos nessa esfera do visual, do auditivo, do tato, nós estamos no nível sensorial de leitura, explorando, como o próprio nome diz, os sentidos. E é interessante, porque o livro é um objeto e, como tal, ele vai ter forma, cor, textura, volume, cheiro e até som. Esse som ele pode vir em forma de sons emitidos por animais, sons musicais, teclas de piano, ou até mesmo o prazer de folhear um livro e ouvir o barulho das folhas. Então nós estamos aí no nível mais básico de leitura, que é o nível sensorial. Alguém pode até perguntar, bom, então esse é um nível explorado apenas com crianças. O adulto não tem o nível sensorial? É óbvio que sim. Qualquer adulto tem o prazer, todos já ouviram aquele que tem o prazer de pegar um livro novo, cheirar o livro, folhear o livro. Então, quando nós, adultos, com boa escolaridade, manuseamos o livro, explorando
esses aspectos táteis, sonoros, nós estamos mergulhados no nível sensorial. Ora, nós escolhemos muitas vezes uma edição de livro por aquela edição ter imagens, uma página mais bem acabada. Quando nós fazemos essas opções, estamos no nível sensorial. E o nível emocional? O nível emocional seria uma segunda plataforma. O nível emocional, como o próprio nome diz, é aquele que explora as emoções, os sentimentos. Vamos pegar um exemplo que é de conhecimento de muitos, o livro Marley e Eu, que se transformou até em filme. Ele explora o lado emocional, né? Para quem não conhece, uma rápida, uma sinopse do enredo. O livro fala de um casal, John e Jenny, que vão morar em uma casinha da Flórida. Quando John sente que a Jenny, a esposa, deseja um filho, um amigo dá uma sugestão: olha, adotem um cão para ver se realmente vocês estão preparados para serem pais. E aí eles adotam o Marley, aí, o que está aí na capa desse livro, um cachorrinho labrador. O problema é que o Marley é um cão bagunceiro, indisciplinado. A Jenny acaba se engravidando, tem o primeiro filho, o segundo filho, e ela começa, após o segundo parto, a perder paciência com o cão. Ela tem uma espécie de depressão pós-parto. Então eles entregam o Marley para que um amigo cuide dele. Depois de algum tempo, ela, Jenny, traz o cachorro de volta. Ela percebe que o lar fica mais triste sem o cachorrinho. Os anos passam, o Marley começa a envelhecer e ele apresenta sinais de surdez, artrite e começa a ter problemas gástricos, que quase o leva à morte. Ele se recupera da primeira doença, depois ele tem um segundo ataque, fica muito debilitado e John, o marido de Jenny, tem que tomar uma decisão, sacrificar o cachorrinho para que ele morra sem sofrimento. Então veja, quem lê este tipo de livro acaba tendo empatia. Se o leitor tem um cachorro, ele acaba se colocando no lugar do John, da Jenny, tá? Ele vai ser sensibilizado pela narrativa. Ele vai explorar o lado emocional, o emotivo. Então, na leitura emocional, emerge a empatia, é a tendência de sentir o que se sentiria caso estivéssemos na situação do outro. Mesmo o filme nós fazemos uma leitura do filme. Quem vai ao cinema e assiste a esse filme, Marley e Eu, muitos acabam chorando. Por quê? É porque a pessoa é emotiva, porque ela se identifica, ela se põe no lugar, ela tem empatia daquela personagem. Mas o que acontece é esses dois primeiros níveis não são valorizados pelos chamados intelectuais. A nata intelectual não valoriza nem o primeiro nem o segundo. O nível emocional é considerado água com açúcar, o nível sensorial ele é muito rudimentar, primitivo para os intelectuais. Mas o professor tem uma ótima oportunidade de explorar isso em seus alunos. Aquela historinha simples que pode levar o aluno a ter empatia, uma história que conta sobre um avô, uma avó, e a criança pode se identificar com aquele avô, avó da história, ou várias outras leituras. Agora, o nível racional. O nível racional, ele é mais abstrato. O livro, ele traz o aspecto sensorial, que é o nosso primeiro contato com o livro, pegar o livro, observar a capa, o colorido, a qualidade da folha. O emocional, quando nós nos identificamos com alguma personagem,
E o racional, aí nós estamos no ápice da pirâmide, é a reflexão, é a capacidade que nós temos de ampliar as possibilidades de leitura do texto, é perceber as entrelinhas. Isso pode acontecer em livros voltados à criança. Bom, vamos pegar como exemplo O Pequeno Príncipe, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe é bem típico. Quando nós olhamos a capa do livro e mesmo as pinturas que há no livro, as ilustrações, o nosso primeiro contato com o livro é sensorial, fazemos uma leitura sensorial. As gravuras, as pinturas, o colorido. À medida que nós vamos lendo o livro, podemos ter um nível emocional, quando nós nos identificamos com alguma das personagens que aparece no livro. Agora, o que seria o nível racional? É perceber o que está por trás daquela leitura aparentemente voltada para crianças. Então veja, eu selecionei aqui um trecho do Pequeno Príncipe. O próprio autor assume essa postura. O Pequeno Príncipe é uma fábula, ou, se preferirmos, uma parábola, né? A fábula, já vimos num vídeo sobre gêneros textuais, a fábula é uma narrativa em que animais conversam. Aqui no Pequeno Príncipe nós temos animal que conversa, a raposa vai conversar com o Pequeno Príncipe. Aí ele retifica, ele vai mais além, ou melhor, é uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história em que há elementos humanos, há vários aqui, mas por esses elementos humanos representam tipos da sociedade. E o próprio autor diz, não é um livro para crianças. Este livro é um teste, é o verdadeiro desenho número 1. Então ele diz que quando ele era criança, ele fez esse desenho, que ele chama de desenho número 1. O desenho número 1 era assim. E ele mostrava esse desenho, que ele chama de obra-prima, às pessoas grandes, e ele perguntava se esse desenho lhes fazia medo. Todo mundo dizia, imagina, por que um chapéu faria medo? Isso é um chapéu, ninguém tem medo de um chapéu. Aí ele retificava, meu desenho não representava um chapéu, o meu desenho representava uma jiboia digerindo um elefante. Então ele foi obrigado a desenhar, deixar bem claro, colocar o elefante dentro da jiboia para que todos entendessem. Elas têm sempre necessidade de explicações, né? Elas, as pessoas, os adultos. Então ele fez o desenho 2, pronto. Já que ninguém entendia o desenho 1, que era assim, ele fez o 2 para ficar bem claro. Ora, gente, aonde eu quero chegar? Vejam que curioso, não é? O desenho 1 seria o quê? A leitura superficial que nós fazemos de alguns textos. Nós olhamos para isso e falamos, é um chapéu. Quando nós lemos uma fábula, nós falamos, é uma história que formiga conversa com cigarra, por exemplo. Agora, quando nós olhamos para o interior, não para o produto, mas para a produção, a intenção que o autor teve, nós temos uma revelação. Nós verificamos que há uma possibilidade de uma outra leitura, como essa aqui. Aqui ele deixou bem escancarado, bem aberto, que não era um chapéu. Ele faz o contorno e coloca lá o elefante dentro da jiboia, não é? A isso nós damos o nome de pluralidade de leitura. Deem uma olhada aí na tela. Ó. O primeiro, o suposto chapéu. Ele nunca quis fazer chapéu. Já no primeiro, para ele, criança, era uma cobra, uma jiboia, digerindo o elefante. Mas a leitura do adulto trata-se de um chapéu. Embaixo, a leitura dele, quando criança, não é um chapéu, é um elefante que está lá dentro. Então nós temos que aprender o que está dentro do chapéu, ou seja, o que está dentro do
texto, aquele texto que aparentemente é uma coisa, mas dentro dele é outra, tá? Então vamos pegar um exemplo, um trecho do próprio Pequeno Príncipe. Há um trecho em que ele diz assim: no planeta do Príncipezinho havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Por consequentemente, sementes boas de ervas boas, semente más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis, elas dormem no segredo da terra, até que uma semente cisme, deseje despertar. Então ela espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galhinho. Certo? É assim no mundo natural. A semente está escondida na terra, um dia ela resolve despertar, vai crescendo e sai um galinho para a luz, tá? Se é de roseiro ou rabanete, nós podemos deixar que cresça à vontade, mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar logo, mal a tenhamos conhecido. Pronto. Se a gente ler isso, como se vê o chapéu apenas, nós vamos dizer, bom, ele está sendo literal. Quando nós colocamos uma semente, se for uma semente e a planta for uma roseira, um rabanete, nós deixamos crescer. Agora, se for um mato, a gente arranca. Mas, na verdade, há uma profundidade por trás disso. Qual é o elefante que está escondido nesse chapéu? O que, na verdade, ele quer dizer? Aqui, na verdade, a semente boa não representa semente, nem a semente má representa uma semente. São seres humanos, comportamentos humanos. Isso nos faz lembrar até um trecho da Bíblia, não é? Jesus diz lá no Evangelho de Mateus: toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Ele quer dizer o que aqui? São seres humanos. Há seres humanos bons que vão dar bons frutos. Esses bons frutos são as boas ações. E o ser humano mau, ele vai ter más ações no mundo. Então, é necessário que se cortem os frutos maus. A malignidade tem que ser cortada pela raiz antes que o mal se espalhe pela terra. É essa a lição. Esse é o autor do Pequeno Príncipe. Olha a frase chave dele no livro: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Aquilo que é essencial, mais importante, os nossos olhos não veem, tá? É interessante essa história de pluralidade de leitura, não é? A própria Maria Helena Martins, autora do livro, ela cita um exemplo, uma amiga dela, uma famosa filósofa chamada Marilena Chauí. Ela tem na casa dela uma estatueta como essa, tá? Que são homens trabalhando numa fábrica de farinha. Quando ela comprou isso, para ela isso era apenas um enfeite. Essa era a leitura que ela fazia. Ela olhava aquilo superficialmente. Mas ela tinha lá uma moça que limpava a casa dela, e quando a moça viu isso, ela se encantou. Ela descreveu cada uma das etapas do trabalho, a função de cada instrumento. Por quê? Essa moça tinha trabalhado lá no Nordeste numa fábrica de farinha de mandioca, tá? Então, a Marilena Chauí, quando ouviu isso, ela ficou encantada. Ela falou: que interessante, olha, uma moça que não tem uma escolaridade alta como a minha, faz uma leitura perfeita, ela tem vivência, ela tem letramento no que diz respeito a esse costume lá do Nordeste, a essa fábrica de farinha, tá? Por isso que o letramento ele vai além, ele vai muito além do que simplesmente e exclusivamente o ato de ler ou escrever.
Então veja, a pluralidade de leitura. Ela, uma filósofa, doutora, via nisso apenas uma representação, mas ela não conhecia a fundo cada instrumento, cada parte da fábrica, o que a empregada dela sabia. Tá? Nós já vimos num outro vídeo a famosa fábula do escorpião e do sapo, tá? Aquela história que o escorpião aproximou-se do sapo e fez um pedido: amigo sapo, você poderia carregar-me até outra margem deste rio? Aí o sapo respondeu: só se eu fosse louco, você vai me picar e eu vou ficar paralisado e afundar. O escorpião disse: isso é ridículo, se eu picasse, ambos afundaríamos e nos afogaríamos. Confiando na lógica do que disse o escorpião, o sapo concordou e levou o escorpião nas costas, nadando para atravessar o rio. Quando chegaram ao fim da travessia, o escorpião cravou seu ferrão no sapo e pulou em terra firme. Atingido pelo veneno e já começando a afundar, o sapo voltou-se para o escorpião e perguntou: por que você fez isso? E o escorpião respondeu friamente: porque sou um escorpião e essa é minha natureza. Bom, se eu fizer aqui uma leitura, uma criança fizer uma leitura sensorial, ele vai valorizar esses desenhos aqui, ó. O desenho do sapo, o escorpião, o rio. Ele vai se encantar com a imagem, a textura do papel, o colorido. Agora, essa é a leitura sensorial, a apreciação das imagens coloridas. Se nós fizermos uma leitura emotiva, o que vai acontecer? A maioria vai ter piedade do sapo e vai se revoltar contra o escorpião, né? O escorpião representando o maléfico, o inimigo. Mas se eu fizer uma leitura racional, eu vou ver o que está dentro do chapéu, qual é o elefante que está escondido lá no chapéu. Ora, há uma mensagem por trás disso. Deve-se selecionar bem as pessoas em que realmente se deve confiar. Quem confia em alguém de natureza duvidosa pode ter perdas irreparáveis na vida. Tá vendo? Nós temos aqui 3 leituras de um mesmo texto: o nível sensorial, o nível emocional e o nível racional. Certo? Então, era isso. Eu queria apresentar a vocês esses 3 grandes níveis de leitura, segundo a professora Maria Helena Martins. E fica aqui a dica: ler o livro O que é Leitura, em que ela se aprofunda mais nesses 3 níveis. Certo? Por hoje é só. Até a próxima.